Hoje eu vou explicar para vocês o que é a cardiotocografia. Vocês já ouviram falar desse exame? A cardiotocografia, ele é um exame que a gente avalia o bem-estar fetal agudamente. Na ultrassonografia a gente vai ver o crescimento do bebê, o volume de líquido e avalia se ele está tendo algum tipo de sofrimento crônico. Mas a coisa aguda, se o bebê está bem naquele momento, a gente consegue avaliar com a cardiotocografia. E para que ele serve? Ele serve para alguns casos específicos, por exemplo, mulheres diabéticas têm indicação de fazer cardiotocografia com mais frequência, ou nas mulheres de baixo risco, que é quando eu falo para a maioria, as mulheres de baixo risco têm indicação de fazer essa cardiotocografia depois que elas passam das 40 semanas. Então, uma vez que a mulher chegou na data provável do parto dela, a partir dali ela teoricamente estava passando da data, o que não acontece também, gente, a gente vai ter vídeo falando sobre isso, mas enfim, passou das 40 semanas, a gente tem indicação de fazer uma cardiotocografia para avaliar se está tudo bem com aquele bebê. Tem algumas indicações de fazer cardiotocografia intraparto também, avaliar como está aquele bebê e como está a resposta dele ao trabalho de parto. Mas por que eu vou falar da cardiotocografia para vocês? Porque é um exame que acaba sendo muito pedido, muitos médicos fazem esse exame antes mesmo das 40 semanas, e a partir do traçado dele, a partir da maneira como a gente analisa esse exame, algumas implicações podem acontecer. E o fato é que é um exame que, como vocês não fazem a menor ideia de como avalia, é muito fácil da gente dizer que tem algum problema acontecendo sem que realmente esteja. Então, eu vou me dar o trabalho de desenhar para vocês os principais traçados de uma cardiotocografia e dar uma explicada meio por alto para que vocês entendam o que vocês estão olhando em cada uma daquelas linhas e o que quer dizer cada um daqueles traçados, certo? Então vem comigo que eu vou desenhar agora. Então vamos lá, gente. Primeiro vocês não vão reparar meu desenho, eu agradeço, que vai ser no boneco de palitinho mesmo, tá? Aqui você, grávida, deitada, chegou lá no hospital para fazer o exame. O que é a cardiotocografia? Vão ser colocados em vocês 2 sensores e presos com uma fita. O sensor aqui de cima vai ver o tônus do seu útero, o tônus uterino. O que é isso? As contrações. O daqui de baixo vai ouvir o BCF. O que é isso? O coração do bebê. E qual é a ideia? A partir dessas 2 medidas vai se surgindo um traçado, que na parte de cima vai ver o batimento cardíaco dessa criança e na parte de baixo vai ver o tônus uterino. Então, aqui é o BCF, aqui é um tônus. Parece um eletrocardiograma, mas não é isso. Só que em cima vai marcando esse coração do neném, embaixo vai marcando o tônus uterino. Isso é o que vocês vão ver quando vocês chegam na maternidade. E aí tem várias maneiras da gente analisar. Antes do parto, o que a gente espera? A gente espera mais ou menos isso que eu desenhei ali no outro para vocês. Um bebê que acelera o batimento e um tônus uterino que não tem grandes variações, porque você não está em trabalho de parto. Essas acelerações aqui mostram que está tudo bem com o seu bebê. O bebê está ótimo, ele está reativo, que a gente chama. Mas aí você entrou em trabalho de parto. E o exame já não precisa mais ser assim. Um bebê em trabalho de parto não necessariamente vai ter reatividade. Ele só precisa variar o batimento. Um exame assim não é um exame ruim num bebê em trabalho de parto. Ele não tem grandes acelerações, mas ele é variável, ele não é comprimido. E aí a gente está considerando que você está em trabalho de parto. Então a parte do tônus uterino está subindo. Isso aqui é normal, tá tudo bem com o seu bebê. Aqui começam as tais complicações da história. Por quê? Às vezes, o batimento do coração do bebê cai. O bebê tá lá e ele faz isso.
E ele faz isso exatamente na mesma hora que acontece a contração uterina. Se vocês virem, o coração do bebê está caindo ao mesmo tempo que o tônus do seu útero está subindo. Isso é um DIP precoce, que a gente chama, um DIP cefálico. O que é isso? A cabecinha do bebê está sendo comprimida no colo do útero e isso é fisiológico. Não tem problema nenhum acontecendo aqui. Toda vez que a contração do útero para de acontecer, o coração do seu bebê volta para a linha de base dele, volta para a naturalidade e tá tudo certo. Isso é fisiológico. Não tem nenhum problema o coração do seu bebê baixar nesse momento que está contraindo. Às vezes acontece uma coisa um pouco diferente. Às vezes o que acontece é isso aqui, ó. E repara que a diferença aqui é sutil, mas muito importante. Aqui, o coração do seu bebê cai depois que a contração passa, ó. Veio o pico da contração, coração caiu. Veio o pico da contração, coração caiu. Isso aqui é um DIP tardio que a gente chama. Isso aqui não é fisiológico. Isso aqui mostra um sofrimento fetal. O bebê não está reagindo bem às contrações. Ele tenta se segurar ali enquanto está contraindo, mas quando o útero relaxa, ele meio que sai da situação de estresse, o coraçãozinho dele vai lá embaixo, tipo, não tô suportando bem. Essa situação aqui, o DIP tardio, é uma situação que precisa de um pouco mais de análise do caso. Você precisa ouvir melhor esse bebê, fazer algumas mudanças para ver se isso se mantém. Isso se mantendo não é um sinal de que o parto precisa continuar por via baixa. Tem um outro tipo de caso de DIP. Acabou que eu nem percebi que eu não expliquei para vocês o que é DIP, né? DIP é desaceleração intraparto. DIP. Esse outro tipo de DIP aqui acontece completamente anárquico com as contrações. Uma vez é junto, outra vez é depois, outra vez é longe pra caramba. É o DIP variável. Esse aqui tem muita probabilidade de ser, por exemplo, aquela compressão do cordão que eu falei no tal do parto seco, que não existe. Então, isso aqui acaba acontecendo. O DIP variável, ele é um DIP indicador de sofrimento fetal? Talvez. Mas ele é um DIP que a gente pode tentar fazer algumas mudanças no trabalho de parto antes de dizer que o bebê não está reagindo bem. Mudança de posição da mãe, hidratação materna, existem algumas coisas que a gente pode fazer para ver se esse bebê reage melhor. Então, vamos recapitular, porque isso é muito importante. Se o coração do seu bebê cai exatamente na hora que você está contraindo, gente, não tem problema nenhum, isso é esperado, isso é fisiológico. Se o coração do seu bebê cai quando a sua dor está começando a passar, a gente precisa ficar bem de olho nessa criança. Pode ser que ele não esteja suportando bem o trabalho de parto, que uma cesariana seja necessário. E se o coração do seu bebê cai em momentos completamente aleatórios, a equipe vai ter que ficar de olho também, mas não necessariamente uma cesariana vai ser indicada. Conseguiram entender mais ou menos os principais traçados? Obviamente, gente, isso é uma indicação médica, uma avaliação médica, mas é importante que vocês entendam e saibam quais são as principais coisas que a gente pode esperar desse exame para que, principalmente durante um trabalho de parto, caso alguma coisa aconteça, vocês tenham certeza do que está acontecendo, vocês entendam e estejam falando a mesma língua que o seu médico na hora de indicar uma possível cesariana por sofrimento fetal. Então, se ficou alguma dúvida, eu sei que esse tema não é fácil, isso é uma coisa extremamente técnica, coloca aqui embaixo, eu vou tentar explicar para vocês, conversa com seu médico. Eu estava lendo sobre, eu vi um vídeo que falava e queria que você me explicasse um pouco mais, para vocês ficarem inteiradas de tudo que vai acontecendo durante o trabalho de parto e para que vocês possam fazer parte da tomada de decisão nesse momento, certo? Curte esse vídeo, compartilha com as amigas, ativa o sininho. Vamos rodar a informação, ela é super importante. Na obstetrícia de hoje em dia, informação faz toda a diferença. E tudo que eu quero com esse meu trabalho é que vocês se sintam capazes de julgar como está sendo o trabalho de parto de vocês. Um beijo e até a próxima.